Vamos preparando o nosso ambiente, asserenando os nossos corações. Enquanto o pessoal termina de chegar, eu vou fazer a leitura preparatória do livro que nós seguimos, né, Seara dos Médiuns. Hoje o texto é Na Mediunidade, baseado na questão 226, parágrafo 1º, de O Livro dos Médiuns. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem a enxada. Entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio à virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bem que espalhem. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem, a favor do próximo, é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Senhor Jesus, divino amigo, coordenador espiritual deste planeta que nos abriga, a nossa profunda gratidão e, em seu nome, levamos esta graça, essa gratidão a Deus, nosso Pai de amor, por mais uma noite de estudo, de confraternização e de intercâmbio com a espiritualidade amiga. Saudamos a todos os companheiros encarnados, desencarnados, aqueles irmãos nossos desencarnados que também são trazidos aqui para receber as nossas melhores vibrações, o nosso carinho, o nosso afeto e, principalmente, que todos nós estejamos entrelaçados em busca do aprendizado, em busca do nosso caminhar evolutivo. Estejamos todos nessa sintonia para que a nossa reunião, mais uma vez, se faça proveitosa, útil e, principalmente, que possamos aprendermos, como nos disse a lição, a sermos aqueles que servem. Pedimos hoje, em especial, a nossa companheira, a Lourdes Munita, que trabalha aqui conosco e que, por motivos de saúde, não se faz presente. Que ela possa, em seu lar, receber as melhores vibrações de todos nós que aqui estamos, para que tenha uma breve recuperação. E assim, Senhor Jesus, queremos dar início
ao nosso trabalho de hoje. Abençoe-nos sempre. Que assim seja. Para quem eu ainda não vi, boa noite. E nós vamos fazer, então... Deixa eu só ver a 8ª unidade prática, absorção e rejeição dos fluidos. Então, nós vimos na aula passada que todos nós temos essa psicosfera, né? Ou seja, essa esfera psíquica que nos envolve, que ela é qualificada pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelas energias que nós absorvemos, né, e rejeitamos. E a gente também aprendeu que a semana passada que a gente pode doar essa energia, a gente pode perceber essa energia e a gente pode rejeitar essa energia, essa psicosfera. Então, é natural, né, a gente sentir, perceber essa psicosfera, essa emanação fluídica que todos nós temos. Então, é natural no ser humano, é um sentido a mais. Só que existem pessoas que têm esse sentido mais apurado, que percebe mais. Então, ele chega num ambiente, ele percebe, ele chega perto de uma pessoa, ele percebe a vibração espiritual, fluídica daquela pessoa, né? E tem gente que ainda tem um pouco mais apurada, que além do mundo físico corpóreo, ela ainda percebe os espíritos desencarnados, que são as criaturas que são ditas médiums. Então, elas percebem o mundo material, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados também. Certo? Pode passar. Até formar. Pode ir. Melhorou, gente? Assim? Aí, gente, então a mecânica geral. A gente sabe que ocorrem trocas, percepções fluídicas decorrente da qualidade da energia. O que significa isso? A energia é qualificada pela criatura. Quer dizer, se eu sou uma criatura equilibrada, a minha psicosfera, a minha aura, né, ela é positiva, carregada de energia positiva. E a gente vai fazer troca conforme a minha energia, né? Se eu sou positiva, elevada, eu vou fazer troca com criaturas que têm essa mesma qualidade de psicosfera. Então, eu vou fazer essa troca com ela. Se eu sou negativa, se eu sou uma criatura que tem pensamentos negativos, depressiva, né, e eu vou fazer troca com espíritos, criaturas, né, espíritos encarnados e desencarnados que têm essa mesma qualidade de psicosfera. Certo? Então, a gente vai se sintonizar. O que vem a ser isso? Isso daí é a lei de sintonia, que funciona tanto no mundo dos encarnados quanto dos desencarnados. Isso é uma lei. Ninguém modifica isso. É dessa forma que funciona. Então, se eu quero estar bem, absorver energias positivas, eu tenho que elevar o meu pensamento, os meus sentimentos, para entrar numa faixa de fluidos e energias positivas, para que os negativos não me alcancem. Certo? Então, é isso aí que acontece. Olha lá. Os perispíritos, né, do encarnado que está com a roupinha é o encarnado. O que está sem o desenho da roupa é o desencarnado, quer dizer, não tem corpo físico, né? Então, a gente percebe o seguinte, que as auras se intercalam e uma se junta à outra, olha lá, elas se mesclam. Né? Então, um percebe a aura do outro, um percebe a psicosfera, um percebe o sentimento, a sensação um do outro. Porque eu disse para vocês que é uma via de mão dupla. Certo? Então, o encarnado sente todas as sensações do desencarnado e o desencarnado sente todas as sensações do encarnado.
E é justamente aí, né, nesse encontro dessas psicosferas que a gente consegue qualificar, que o encarnado consegue perceber e o desencarnado também. Aí eles, nessa junção. Pode passar. Até formar. Então, gente, esses fluidos é percebido pelos médiums que pode aceitar, associar a esses fluidos ou não. Eu entrei numa sala, eu encontrei com uma pessoa, eu percebi o fluido daquela criatura. Aquele fluido não me foi agradável, eu não gostei, eu posso não querer. Né? Eu não aceito aquele fluido. Então, eu saio da sintonia dele. De que forma? Elevando o meu pensamento, o meu padrão vibratório, para que eu não consiga mais perceber aquilo lá. Então, esse é um treinamento que a gente tem que fazer para que a gente possa frequentar todos os lugares que a gente tem necessidade. Não é? Porque a gente não vai frequentar só lugares que têm uma atmosfera elevada, ou vai conviver só com criaturas positivas. No nosso trabalho, muitas vezes a gente tem que trabalhar com pessoas que têm uma certa dificuldade, que têm um gênio mais difícil, na família. Às vezes a gente tem que ir em ambientes que muitas vezes são desfavoráveis, né? Não só de vícios, mas de sofrimentos. Existem criaturas que, por exemplo, não podem ir a um velório, não podem ir fazer uma visita lá ao enterro, ao cemitério, porque realmente ali são emanações de sofrimento, de dificuldade. Né? Então, a gente tem que aprender a fazer esse reconhecimento dos fluidos, a gente tem que fazer esse reconhecimento e aprender a aceitar ou não. Se é propício para mim aceitar agora, eu aceito. Se não, eu me distancio. Certo? Quando eu aceito essa sintonia, né? Quando eu aceito essa associação de fluidos, de auras, de psicosfera, estabelece aí a sintonia vibratória. É aí que a gente fez a sintonia. Estamos sintonizados. O espírito que eu estou sentindo e o espírito está me sentindo. Então, nós estamos sintonizados um com o outro. A gente já deu um passinho para a gente já fazer a comunicação mediúnica. A comunicação já está sendo feita de sensações e percepções, certo? Pela sintonia. Pode seguir. Ah lá, volta só uma. Aí vocês percebam, olha lá, formou a sintonia. Um sente o que o outro sente, que um sente. Né? Fica no círculo vicioso, é como se fosse uma câmera em circuito fechado. Fica girando essas sensações. Pode. Se o médium percebeu, né, que a aceitação desses fluidos e energias não deve ser feita, ele passa a rechaçar esse fluido e não se estabelece a sintonia vibratória. Percebi que aquela sensação não é boa, não é o local indicado, eu estou no trabalho, eu senti um espírito perto de mim, um espírito sofredor, necessitando de ajuda, mas eu estou no trabalho. Como é que eu vou fazer? Eu vou estabelecer essa sintonia? Eu não posso. Né? Então, com a força do meu pensamento, eu não quero recebê-lo. Não vou tratá-lo mal. Eu não posso recebê-lo, eu vou elevar o meu pensamento. Um pensamento positivo de amor, um pensamento positivo numa prece, sem fazer a concentração, gente. Porque se a gente concentra, se estabelece mais ainda a sintonia. Porque aí eu me concentrei na percepção. Eu tenho que me concentrar em alguma coisa fora dessa percepção. Então, eu penso numa rosa bonita, assim, são exemplos, né? Em alguma imagem que seja elevada, para que eu possa elevar o meu padrão vibratório e sair dessa sensação ruim. Porque se eu me fixo em pensamentos negativos, eu vou sentir mais mal ainda, porque além daquele espírito, ainda vão chegar mais outros próximos de mim. Então, eu tenho que mudar o meu pensamento, trocar o meu pensamento por um pensamento positivo, contrário a esse que eu estou sentindo daquele espírito.
Então, isso daí é uma forma que a gente tem de afastar, rejeitar essa sintonia. Porque ali não é lugar, não é hora de eu receber aquele espírito. Ele será amparado, sim, mas não naquele momento. Então, a gente, às vezes, pode até fazer uma oração, pedir que os mentores, o anjo da guarda, leve essa criatura para um momento propício, ele poder ser atendido por mim, se for necessário, ou se não, em outro hospital espiritual qualquer. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer isso, e a gente deve fazer. Porque quem tem o comando do nosso corpo somos nós. Né? A gente só permite a comunicação mediúnica se a gente quiser. Quando e no horário que a gente quer. E onde também. Então, não é em qualquer lugar. Comunicação mediúnica é no centro espírita. Por que no centro espírita? Porque no centro espírita é um ambiente preparado. Vamos fazer uma analogia. Um médico só faz uma cirurgia num ambiente cirúrgico. Né? Que é esterilizado, que ele tem os seus ajudantes, o instrumentador cirúrgico, tem a enfermeira, tem um anestesista, ele tem tudo isso. Então, todo esse aparato médico para a cirurgia está lá no hospital. Então, para fazer a cirurgia ideal, a gente faz lá, no centro cirúrgico do hospital. Né? E para fazer uma comunicação, um atendimento mediúnico para uma criatura, a gente faz no centro espírita. Porque aqui tem todo esse aparato que o espírito precisa para ser tratado. Tem médicos, enfermeiros, psicólogos, a sala é preparada, o médium veio preparado, todo mundo está preparado para socorrer aquela criatura da melhor maneira possível. Mas a gente diz o seguinte, às vezes a gente não consegue chegar até o centro cirúrgico. A gente pensa, às vezes está lá numa fazenda, ocorre lá um momento que a gente tem que ajudar alguém, a gente ajuda, né? Da melhor maneira possível, tentando fazer o menos mal possível. Mas o ideal é trabalhar sempre no centro cirúrgico. Então, a gente dá o primeiro socorro ali naquele lugar e depois a gente vai fazer o tratamento mesmo lá no centro cirúrgico, no centro espírita. Porque é assim que funciona. A gente tem que fazer o tratamento total dessa maneira. Aí você percebe, ele não quis, ele não deixou a sintonia acontecer. Aí o espírito comunicante, o encarnado, ele não aceitou. Lá tem a plaquinha de não, né? Não aceitou a sintonia, ele não quis. Pode passar. Pode passar. É isso. A percepção dos fluidos é passiva, apenas captando-se vibrações do ambiente ou de entidades espirituais. Então, o que significa isso? Ora, gente, eu senti. Eu entrei na sala, ou a pessoa chegou, eu senti isso. Da mesma forma que eu passo. Vamos fazer outra analogia mais material para a gente entender. Eu passo perto de algum lugar que tem uma matéria em decomposição. Eu sinto o cheiro. A partir do momento que eu vou aceitar continuar respirando aquilo ou não, né? Eu saio de perto, saio dali e não vou. Da mesma forma, eu começo a ouvir alguém falar alguma coisa ruim perto de mim e eu vou decidir, eu vou continuar ouvindo essa pessoa falar isso ou não. Né? Então, a gente tem os sentidos, todos os nossos sentidos, a gente é passivo, a gente veio, ouviu, quem tem todos os sentidos. Às vezes, você não quer nem ler um papel, você bateu o olho, você leu. Mas aí você decide se você continua curiosamente lendo aquilo ou não. Né? Da mesma forma. Então, a percepção é passiva, você percebeu. Tá. Não vamos nos desequilibrar por conta disso. Sentiu o espírito, sentiu o ambiente. A partir daí, a absorção ou rechaçamento de energias e fluidos é ativo, ou seja, necessita da atuação da vontade do médium, que determina a aceitação ou assimilação das energias, vibrando em uníssono a elas, ou as repele, manifestando vibração contrária à que se sente, vibrando, então, em outra direção. Então, foi exatamente o que eu falei. Percebi o fluido,
Não, eu não quero ele naquele momento, percebi aquele espírito, eu não quero aquela sensação, eu não posso receber esse espírito agora, eu não quero. Eu mudo o meu padrão vibratório, eu mudo o meu pensamento. Eu penso em outra coisa elevada. É nesse sentido. É nesse sentido que ela é ativa, depende de mim médium, né? A movimentação do médium no sentido de concordar com a tonalidade vibratória ou no sentido de rejeitá-la é que determina a absorção ou rechaçamento dos fluidos. Então, isso aí é o médium que vai fazer essa determinação. Ele, aprofundando a concentração, aprofundando a sensação e a percepção daquele espírito, ele está aceitando, ele está se apassivando para poder perceber aquilo. Não, agora eu não quero. Então, eu mudo de pensamento. Eu desconcentro. Por isso que a gente fala para vocês, desconcentra. O que é desconcentra? Tira a atenção disso que você está sentindo, desse espírito. Muda o seu pensamento, que aí ele sai do seu campo e consegue ser tratado. Porque a gente tem sempre as pessoas que nos ajudam se a gente estiver com a sintonia elevada, não é? Pode continuar. Aí, de novo, pode passar. Só para a gente não esquecer, que isso aí é uma tônica, a gente não pode esquecer nunca, né? Como é que funciona a lei de sintonia? A lei de sintonia é o seguinte, eu só vou atrair energias que são similares à minha. Se eu estou em equilíbrio e harmonia, eu vou atrair boas energias. Se eu estou as energias ruins não conseguem entrar na minha psicosfera. Então, eu passo a me sentir bem, né? Pode passar outra. Pode passar até formar. Então, é aí. Ó, eu estou em desequilíbrio, as energias ruins penetram na minha psicosfera, eu me sinto mal, não me sinto bem, começo a perceber. E, além de tudo, ainda a energia boa não consegue entrar, porque, pela lei da sintonia, vai repelir. Vai repelir tal qual o ímã, né, gente? A gente sabe, se a gente bota o ímã nos sentidos opostos, eles se repelem, é uma lei, né? Então, é da mesma forma. Então, a gente tem que ter em mente isso. O médium é dono do seu próprio corpo. Ele só permite a comunicação mediúnica se ele quiser. Mesmo os médiums que já trabalham anos e anos, muitas vezes, ele não acha, algumas vezes, né, ele não acha conveniente que um espírito comunique naquele momento. Ou porque já está terminando a reunião, ou por N motivos, e ele pode falar assim, não, esse espírito não é porque eu não gostei dele, agora eu não tenho condição de receber esse espírito. E ele pode, da mesma forma, mudar o pensamento, abre os olhos, respira fundo, cada um tem lá a sua técnica e desconcentra, com a certeza de que aquela criatura vai ser amparada. A gente não é que a gente não está deixando ele comunicar, é porque tudo existe o momento. De repente, a reunião já acabou, já está terminando, ou mesmo aquele espírito está muito em desequilíbrio e não vai ter condição de comunicar. Quem vai fazer isso é o médium. E como é que ele vai saber isso? Gente, é só com a prática. É só com a prática mesmo que a gente vai adquirindo isso. Por isso que a gente começa bem no comecinho, aprendendo a concentração, depois a percepção do fluido, e depois a gente vai fazer a comunicação mediúnica, e depois, quando a gente estiver fazendo reunião mediúnica, são espíritos muito mais sofredores, que a gente tem condição de receber no centro espírita com mais tranquilidade, e só mais lá na desobsessão que a gente recebe espíritos mais difíceis, arraigados ao mal. Né? Para que o médium possa ter controle da sua faculdade, do seu corpo, de saber discernir o momento certo. Né? Então, o importante é a gente saber isso. A gente tem esse domínio. Né? É difícil? Não é muito fácil, mas a gente só consegue treinando. Como tudo na vida não é muito fácil para treinar. Quando a gente vai aprender a escrever, eu sempre gosto de falar isso, porque eu lembro perfeitamente quando eu comecei a escrever, gente. Eu era uma criança, no tempo que eu era criança, faz um pouquinho de tempo só, a gente era muito livre.
a gente e não tinha lápis, caneta, papel na mão da gente. A gente brincava, era na árvore, no chão. E quando eu fui para a escola, foi um terror para mim, ficar presa na sala de aula. Eu não tinha movimento na mão nenhum, porque a mãozinha era dura, não tinha costume de lápis. Eu lembro como era difícil aprender a escrever, e hoje a gente escreve rapidinho, né? É facinho. Então, tudo é o treino. Né? Eu lembro direitinho que o primeiro dia que a professora mandou levar o lápis, eu falei para minha mãe assim, eu não vou na escola hoje. A minha mãe falou, por quê? Porque a professora mandou levar o lápis e eu não sei escrever, então eu não vou. Então, se eu não tivesse ido, eu não saberia escrever até hoje. Né? Então, tudo a gente tem que treinar. Andar de bicicleta, a gente rala muito o joelho. Nadar, a gente bebe muita água da piscina. Né? Até a gente aprender a dominar toda a técnica, da mesma forma na mediunidade. São assim, analogias assim, do dia a dia, mas que dá para entender bem como é que funciona, que não é nada sobrenatural, né? Não é nada difícil. Né? É difícil, mas dá para fazer. É isso que eu quis dizer. E, então, agora a gente vai partir já para o nosso treinamento, que nós vamos fazer 20 minutos, na mesma forma da semana passada, e vamos aprender a perceber os fluidos, né? Observando o que a gente está sentindo. Eu percebi que está meio difícil, eu abro o olho, eu respiro fundo, mudo de ideia, né? E assim a gente vai conseguir nesse treinamento, esse domínio, certo? Grupo 1 na cozinha, 2, 3, 4, 5 e 6 lá em cima.